chegou a comentar o caso lá o fato dos doleiros cariocas aí, aquele doleiro jamais ter sido indiciado. Havia uma suspeita de que se pagava aí o advogado deles recebeu $15 mil para evitar. Nassif, eu posso te afirmar, sabe, de tudo que falo aqui de Curitiba, de tudo, tem 95% de razão. Ninguém conhece mais esse time aqui do que eu, porque eu fiquei escravo deles durante 10 anos, né, consecutivos, depois mais 4, 5, até 2018. Né? Então, veja, uma coisa que eu posso te afirmar, tá? E isso eu posso te afirmar com franqueza. Eles podem ser tudo, mas Januário Paludo e Carlos Fernando, entendeu? Eles não são corruptos. Entendeu? Não. Isso eu posso te afirmar com toda certeza. Não teve essa história de proteção, não tinha isso. Sabe por quê? Porque eu estava lá com eles me perguntavam coisa para eu perguntar para o Eduardo Cunha, que era meu amigo, coisa do PT e tal, sabe? E ele sempre falava para mim assim, tem que falar para ele que nós estamos na mesma vibe dele, entendeu? Nós queremos pegar o PT, ele quer derrubar. Então, mas a hora que chegar a hora dele, entendeu? E a gente puder pegar, nós vamos prender ele. Ou seja, eu não tinha proteção, não lembrava disso. Então eu podia. Eu fui portador, réu, Nassif, eu fui autorizado pelo Sérgio Moro, réu dele, no gabinete dele, mandou ir lá sem advogado. Ele me pede para eu chamar um advogado que era do sócio do Bertoldo, Dr. Rolf, aqui do Paraná, que é professor da Federal aqui de Direito Penal, um excelente advogado naquela época. Ele perguntou se eu me dava bem com ele. Eu falei que me dava. Ele falou assim, fala com ele se ele não quer trazer o Sérgio para fazer o acordo, entendeu? Eu falei, tá, mas e daí? E eu falo para ele, eu trago ele aqui? Ele falou assim, não, você leva ele lá no MPF, falar lá com o Carlos Fernando e o Januário. Eu falei, tá bom. Eu falei, quer que eu ligue já? Ele pegou e falou assim, então liguei. O Rolf não me atendeu, entendeu? Mas 5 minutos depois, na hora que eu estava saindo do gabinete dele, o Rolf me ligou, voltei. Ele pediu para mim botar no Viva Voz. Não era iPhone ainda, eu me bati lá para botar. Falei, Rolf, é o seguinte, você é advogado do Sérgio Costa, você não quer trazer ele para falar com o pessoal do Ministério Público e tal, você não pode fazer para ajudar lá nas investigações? A hora que você quiser. E se for hoje, no final da tarde, eu estou à disposição a partir das 5h30. Eu falei, então tá, eu vou ver se pode ser hoje, tá, eu te dou um toque, então. Hoje é um bom dia. Ele falou para mim, eu falei, ok. Desliguei, o Sérgio falou, pera um pouquinho. Ligou para o Carlos Fernando, entendeu? E falou que o Rolf podia fazer isso. Na minha frente, os dois combinaram para eu levar lá às 6 horas da tarde. E às 6 horas da tarde eu cheguei lá no MPF. Veja, eu réu. Estou levando o advogado de um cara que eles querem para pegar o Bertoldo. E levei dentro do MPF, apresentei eles, se cumprimentaram. O Rolf ainda fez uma cena espetacular, chegou com o processo do Bertoldo inteiro, jogou no chão, fez um discurso, porque ele era advogado de foro criminal, então ele fazia aquelas denúncias inflamadas, e ele jogou aquilo no chão, fez um discurso. A hora que eu vi aquilo, eu falei, bom, eu posso ir embora agora? Pode. Eu peguei, fui, me retirei, eles fizeram um acordo e foram ouvir o sócio do Bertoldo, para você ter uma ideia. Eles me deram o diário oficial para levar para o Bertoldo. Tá? Eles foram ouvir no Chile, porque ele tinha mudado para o Canadá depois da surra aqui. Então eles me deram o diário oficial do Januário. Tudo isso é prova, está nos autos, entendeu? Indo para o Chile para fazer a delação do Sérgio, entendeu? E aí eles queriam que o Sérgio, ver se o Sérgio tinha ainda alguma cópia, alguma coisa daquela festa da cueca. E o Sérgio relatou para eles que o Bertoldo tinha tirado dele naquele dia e ele não tinha cópia. Ok? Eu de posse do diário oficial que eles estavam indo para lá fazer acordo, eles me deram, o Sérgio Moro me deu a prerrogativa de eu chamar, o Bertoldo pode confirmar isso, eu gravei ele. Aquilo que eu gravei, eles me gravavam direto, está nos autos, deve estar nos autos, é só pegar. É que eram horas e horas de gravações. Então, veja,
eu tive o direito eu tive a incumbência, né, deles, réu, de oferecer para o Bertoldo imunidade se ele entregasse o que ele pegou do Sérgio. Sabe, isso aqui, isso que eu estou falando, eu tenho como buscar isso daí. Vamos esclarecer. Estava falando primeiro da gravação da cueca, agora você falou da gravação do Sérgio. Não, do Sérgio, veja, do Sérgio que eu falo é o Sérgio Costa, o sócio do Bertoldo. Desculpa, não o Sérgio Moro, Sérgio Costa, para ver se ele tinha aquilo que o Bertoldo tirou dele. Não tinha. Então foi a frustração para eles que não tinha. Aí eles inventaram uma outra história do grampo do Bertoldo lá, isso é uma outra história, uma outra hora eu vou poder falar. Por enquanto eu não vou falar. Mas aí o que acontece? E ele continuava atrás. E o Bertoldo vivia falando comigo. O Bertoldo teve ordem de prisão e ficou foragido. Eu falava com ele no telefone, eles sabiam que o Bertoldo falava que estava fora do Brasil, eles sabiam que ele estava na Praia Grande, eles sabiam tudo onde estava, porque o agente da BIM estava comigo. E sabia o telefone que falava comigo, era o telefone que sabia onde que ele estava falando. Ele estava na Praia Grande, depois ele estava no Rio de Janeiro, depois ele estava no interior do Paraná. Eles sabiam tudo, pelas torres, onde que ele estava. E as gravações que eu falava com o Bertoldo, as ligações que eu fazia com o Bertoldo, eram gravadas, ok? Só para informar os espectadores, o Bertoldo é um lobista e tudo, ele tinha um hábito em Brasília de levar os políticos para uma sauna e ficar todo mundo pelado lá para não ter perigo de gravação. É isso. Onde está Bertoldo hoje em dia? Está em Brasília, advoga em Brasília, ele teve junto da campanha do presidente, o outro presidente da Câmara lá, que era tem até uma fotografia dele no dia festejando do Rodrigo Maia. Olha só. Sim, eu escrevi sobre isso. Ele atuou. Agora veja o que aconteceu então, você. Agora é a parte do desfecho da história. E o Moro estava atrás daquilo. Nas conversas que eu tinha com o Bertoldo, várias conversas que eu tinha com o Bertoldo, né, ele me falou uma coisa que ficou um ruído no meu ouvido. Eu liguei para o Sérgio Moro, falei que queria ir lá. Eu ligava para a doutora Evanice, que era a diretora da vara dele. Aí ela falava, bom, vem aqui que eu te ponho lá, ele vai te receber. Ele sabia que era coisa importante. Aí eu cheguei lá e falei para ele, ô Sérgio, tem uma coisa. O Bertoldo me falou uma coisa, que tem um endereço em São Paulo, um flat, ou dele, do amigo dele, o que ele é Google, o que ele faz, que é em tal lugar, e ele tem um Jaguar guardado lá. Entendeu? Esse andar, se eu não me engano, aí eu falei o andar que era, que eu me lembrava na época, agora não me recordo, entendeu? Isso que ele tirou daqui que vocês não acharam, ele pode me deixar aqui, porque ele imaginava que poderia sofrer uma busca e apreensão. Mas quem sabe não vale a pena fazer isso. Eu não sei como ele fez, não sei se ele usou a BIM para fazer aquilo de uma maneira, um gente de São Paulo, sei lá como ele fez. Só sei que ele foi, preparou aquilo uma semana, 10 dias depois, ele pessoalmente falou para mim que me deu parabéns porque eles tinham encontrado mais coisa de tudo que eles precisavam lá. Olha, então, o que acontece? Nesse momento, né, todo mundo ficou sabendo, né, que tinha acontecido aquilo, que tinha tido uma má coisa, foram pegar a coisa, principalmente eu e os nossos advogados, mais algumas pessoas lá no MPF, tudo, já sabíamos que tinha pego a gravação lá. E eu perguntava para eles, quando vai aparecer aquilo? Porque a gente estava curioso, quando vai aparecer aquilo? Nassif, nunca apareceu no processo, Nassif. Que loucura, que loucura. E nunca mais se reformou nada dele no TRF. Entendeu? Todo mundo acha. Então, veja, o Bertoldo deixava claro para todo mundo, o Bertoldo falava isso para todo mundo, pode perguntar para ele, que isso daí ficou em posse dele, que ele usou para fazer chantagem no tribunal, no TRF4. Que loucura, que loucura. O Bertoldo falou que teve um amigo dele, que sabendo da apreensão, que ele foi falar para os procuradores isso, que um amigo dele, entendeu, se adiantou pelo medo
e contou isso para a esposa, entendeu? E a esposa se separou dele. Depois isso não apareceu em lugar nenhum. Que loucura. Ô, Tony,